esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, no ar desde 1999. Bola da Vez, modéstia à parte, um nome bom para programa de entrevista, mas também nos causa uma exigência semanal, trazer quem está arrebentando nesses últimos dias, nos últimos dias da exibição do programa. Com o convidado de hoje é fácil. Quando o Palmeiras alcança uma decisão de campeonato, antes do jogo, antes do primeiro jogo, se forem 2 partidas, você já pode falar com o Acas Felleger, no caso que é o assessor de imprensa dele, e já combinar uma entrevista, porque vai dar certo. São 11 gols em 17 jogos finais pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Só não marcou Jean Oddi e Fernando Praz, que conhece bem o nosso entrevistado, que participarão da bancada aqui comigo, contra o Grêmio na final da Copa do Brasil de 2020. Pero uma assistência em cada jogo daquela final contra o Grêmio. Uma assistência no Sul, uma assistência aqui em São Paulo. Rafael Veiga, que prazer tê-lo conosco no Bola da Vez. Gravamos remotamente durante a pandemia, depois do primeiro título da Libertadores que você conquistou, mas depois disso aconteceu tanta coisa. E outro papo também está aqui de forma presencial ao teu lado. E já vou começar falando desse assunto de você se destacar e você arrebentar nas finais. O que acontece? Que no jogo da taça, ela fica mais perto de você. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre gostei de assistir o programa de vocês. Respondendo essa pergunta, é complicado falar, mas eu acho que são esses jogos que é gostoso de jogar, né? Jogo grande, jogo que todo mundo está assistindo, jogo que realmente vale título, né? A atmosfera é diferente, a preparação é diferente. Então, esses jogos que eu gosto de jogar. E Praz, algoz, especialmente hoje, do grande rival nacional do Palmeiras, nas Supercopas, 2 gols em cada final. Campeão, uma semana atrás, para quem está vendo a primeira exibição deste Bola da Vez. E na Copa Libertadores também abriu a vitória no tricampeonato do Palmeiras 2 edições atrás. A tua pergunta para o teu super amigo Rafael Veiga, sem que você se porte como grande amigo dele, tá? Boa noite. Estava vendo ali os pênaltis, né, contra o Chelsea cruzado, o Atlético Paranaense cruzado, que o Santos te conhece, e contra o Flamengo cruzado, né? E eu brincava com ele quando eu jogava, eu falei, Veiga, se a gente jogar contra, tiver um pênalti, não pega a bola não, cara, que o seu tu vai bater. E ele pegou contra o Ceará e bateu? Cruzado. E eu fui no outro canto, cara. Por que eu não fui cruzado, né? Assim, falar do Veiga pra mim é fácil, né? Peguei a chegada dele, a saída, a volta, a quase saída de novo. E assim, a minha pergunta, acho que a gente estava conversando aqui antes do programa, né? De parte mental, que o Abel fala muito, todos os jogadores do Palmeiras, quando a gente ouve, falam muito da parte mental. E a gente que está de fora fica pensando, o que é essa parte mental, né? Será que tem algum trabalho diário com algum psicólogo, algum exercício que o Abel faz com os caras? Ou é a conversa que o Abel tem para direcionar o foco? Ou é a conversa que o Abel tem para tentar fazer os caras limparem a mente e pensarem só coisas positivas? Porque quando tu vai pro jogo, tu pode ganhar e perder. E às vezes os pensamentos ruins dominam a tua cabeça, né? Ou então se é a própria preparação que o Abel faz no campo que traz essa confiança e essa parte mental boa. O que é essa parte mental que vocês tanto falam? Na minha opinião, um pouco de tudo. Né? O principal é a gente entrar em campo sabendo do que tem que fazer. Né? Isso, querendo ou não, traz uma confiança, traz uma tranquilidade pra gente, independente do jogo. Né? Eu acho que a gente é muito bem preparado, principalmente para jogar jogos grandes, jogos assim que a parte emocional precisa bastante. Mas também tem um trabalho durante a semana com a Gisele, que é a nossa psicóloga, né, com o próprio Abel, o que ele fala, a comissão. Então acho que é um pouquinho de cada coisa, né, mas na minha opinião o que faz a gente mais se sentir seguro para chegar num jogo grande e jogar bem é a nossa preparação e saber o que tem que fazer, independente contra quem a gente joga, né, em qual fase do campeonato é. Então a gente só repete no jogo aquilo que a gente já treinou a semana inteira para fazer. Uhum.
Ô Veiga, eu queria te perguntar um pouco sobre essa trajetória até que você se tornasse um dos principais jogadores do Palmeiras, porque não foi imediato, né? Você chegou ao Palmeiras em 2017, portanto 6 anos já, e no começo você não estourou. Claro, era um jogador jovem ainda, 21 anos, mas você não estourou. E muitas vezes a gente sabe, o Praz sabe muito bem como funcionam as coisas no Palmeiras, a pressão é grande, sobretudo quando existe expectativa, e talvez, não sei se você concorda, mas 2020 é o ano da sua mudança radical. Portanto, são 3 anos antes de você conseguir realmente engrenar, estourar e virar o cara que você é hoje para o Palmeiras. Eu queria saber, primeiro, se nessa trajetória houve algum momento que você pensou que as coisas não fossem andar, que você pensou de repente em desistir, se houve uma persistência sua e o Palmeiras de repente, né, até no momento que te empresta, já imaginava que talvez não fosse contar com você, quer dizer, houve algum momento de risco dessa relação Rafael Veiga e Palmeiras se romper antes de você conseguir virar o que virou? E aí, claro, por quê? O que aconteceu que em 2020 deu essa virada? Teve sim alguns momentos, na verdade eu acho que um momento em especial de eu sair do Palmeiras, que foi acho que em final de 2019, que eu não estava jogando tanto, o Praz estava até lá, não estava jogando tanto, não estava sendo muito utilizado, e daí eu acho que outros times começaram a me procurar, a procurar meu empresário, até mesmo o Palmeiras, para eu sair. E por um lado eu não pensava em sair, mas eu pensava na minha carreira, no sentido assim, cara, o que é melhor para mim agora? Uhum. Mas por outro lado, tinha a questão de, cara, eu não posso sair do Palmeiras deixando essa impressão, né? Sempre sonhei em jogar aqui e não quero sair do Palmeiras desse jeito. Não tinha ganhado ainda, né, nenhum campeonato, não tinha jogado direito, né? Eu falei, cara, por dentro assim, eu falava, não posso sair assim. Você falou de 2000. O técnico? No 19 não. 19 era o Filipão no começo? O Filipão, Mano. Tá. Teve outras coisas também. Em 2019 eu tinha um problema no pubis. Então, assim, muitas coisas aconteceram que, né, eu também não consegui jogar. Mas falando em 2017, quando eu cheguei, eu já falei em outras entrevistas, eu não cheguei preparado para jogar no Palmeiras, né? A minha carreira em 2016 no Curitiba aconteceu tudo muito rápido. Eu treinava separado, né? Eu comecei treinando separado, não fiz pré-temporada. Daqui a pouco eu vou pro profissional lá, meio que eles me sobem, mas sabe quando você forçado, sente que não era um negócio, né? E ali eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico uns 4 meses, 5 meses só treinando, não jogava, não entrava. Ali eu comecei a falar, cara, será, sabe aquela situação, será que eu vou virar de verdade e tal? E quando eu tive uma oportunidade no Curitiba, eu joguei ali acho que 16 jogos, 20 jogos, não sei, fui vendido já pro Palmeiras. Então quando eu cheguei ali no Palmeiras em 2017, eu tinha 3 meses de profissional, sendo que os meus 6 meses de 2016 foram totalmente diferentes, assim, treinando separado, o time treinava de manhã, eu treinava de tarde, o time treinava de tarde, eu treinava de manhã. Então eu cheguei no Palmeiras, não estava preparado. Para mim era tudo muito novo. A mesma coisa pra você levar uma criança lá na Disney, sabe? Pô, o time que eu sonhei em jogar, com os jogadores que eu acompanhava, que eu torcia, né? E me coloca lá dentro, cara, com a estrutura daquela. Então pra mim era muito, muito doido, assim. Mas lógico que eu não tava lá também, eu sabia que eu tinha qualidade, né? Mas era muito diferente pra mim. E daí eu cheguei, não consegui jogar muito bem, cara, minha questão de força, minha questão, tudo mudou muito pra hoje. E daí eu optei por ser emprestado. Mas eu sabia que quando eu fui emprestado, eu tinha responsabilidade assim, pô, eu fui emprestado, eu tenho que jogar bem. Porque ali, se você é emprestado para SAB e você não vai bem, para você voltar é mais difícil. Então tinha aquela questão minha assim, cara, eu preciso ir bem. E eu consegui bem, né, em 2018. Amadureci muito de 2017 para 2018. Volto em 2019 muito diferente, mas ainda não era o que eu acabei me tornando em 2020. Né? E o que eu batia na tecla naquela época no Palmeiras era que eu não conseguia fazer, sei lá, 5 jogos seguidos. Né?
Eu jogava 1, 2 jogos, saía, jogava 3, 1 de titular, 2 reservas, saía. Posição também, né? Tinha muita gente, então assim, e era algo que, pô, por eu querer jogar, me incomodava. Então ali, eu acho que quando chegou 2020, principalmente com a entrada do Andrei, ele me deu ali uma sequência, a primeira sequência acho que eu tive no Palmeiras, jogando de verdade, e aí eu consegui fazer 3 gols, acho, em 5 jogos. O Abel chegou ali, me manteve no time e daí as coisas aconteceram. Aí o resto é história, uma história maravilhosa que te faz hoje estar na seleção de melhores de todos os tempos do Palmeiras, de muito torcedor, muitos torcedores mesmo. Não só a galera mais jovem, até a galera da velha guarda, a turma do amendoim mais fervorosa. Se você tivesse jogado fora do país, o que seria equivalente ao que você conseguiu no time do teu coração, no clube do teu coração, a isso? Você está no lugar que você sempre sonhou jogar, como um dos melhores jogadores de todos os tempos e dos mais vencedores de todos os tempos desse local. O que seria proporcional fora do país? Não sei. Tô para falar que nada. É diferente, né? Porque é diferente. Eu tenho um sonho muito grande de jogar na Europa. Você tem esse sonho? Tenho esse sonho. Mas eu nunca, quando era pequeno, eu não ia assistir jogo da Europa. Eu ia assistir jogo no Allianz Parque, né, no Parque Antártico. Então, pô, desde criança eu vi meu avô falando do Palmeiras, não de nenhum time da Europa. Então, pra mim, isso, a primeira vez que eu entrei no Allianz Parque ali e ouvi a torcida cantar e o hino, pra mim foi um negócio que não sei se eu vou sentir algo parecido. Igual, pode sentir parecido, igual, não sei. Em outro lugar. Em outro lugar. Por quê? Porque, cara, é toda uma história de um menino que sonhava, de uma família que sonhava em jogar futebol, uma família que vive ainda, mas naquela época vivia para o meu sonho, entendeu? E, cara, eu chegar ali naquele estádio e cantar, eu não sei. E se também perguntasse quanto vale isso, não tem dinheiro. O quanto a imagem, acho que todo mundo lembra, todo palmeirense que viu a sua apresentação lembra da frase do seu avô, né, no leito, falando que gostaria muito de te ver com a camisa do Palmeiras. Quantas vezes isso te veio à cabeça? Isso te vem muito à cabeça? Te veio à cabeça na hora que você resolveu, de repente, né, que você falou, bateu uma dúvida, eu vou permanecer no Palmeiras, teve a ver também com isso? Você lembra na hora dos títulos? Como é que é? Porque acho que a gente não ouve falar tanto, né, desse tipo de relação tão pessoal num mundo tão profissional como o futebol. E no seu caso a gente sabe que não foi uma coisa inventada, não foi uma coisa, né? A gente viu imagens e tudo mais. Queria que você falasse um pouco dessa relação com o teu avô e o quanto isso de alguma maneira influenciou nessa sua trajetória. Então, cara, quando eu era pequeno, o povo lá em casa é palmeirense, não é aquele, sabe, eu simpatizo mais com esse time. Não, o povo ia mesmo no estádio, meus amigos, minha família, eles acompanham, entendeu? Isso daí é antes de eu pensar em ser jogador. Então, quando eu vou pra lá, o negócio aflora ainda mais na família. Meus tios, meu pai, meu irmão, sabe? Então, quando aconteciam algumas coisas que me via a oportunidade de sair, eu pensava um pouco nisso, mas tinha também a minha questão assim, cara, eu briguei pra estar aqui. Eu não posso, sabe, eu preciso fazer alguma coisa. E daí você vai pra casa, e se eu fizer isso, e se na hora do jogo eu vou tentar fazer, sabe? Você tenta criar um monte de coisa. Mas a questão do meu voo especificamente, eu lembrei muito forte na primeira Libertadores. Ali, muito forte, tanto que vocês procurarem aí, tem um vídeo meu que eu vou pro gol ali, tá todo mundo comemorando e, cara, eu tô chorando compulsivamente, porque é um negócio muito grande, cara. Quantos jogadores disputam ou disputaram Libertadores e não ganharam Libertadores, sabe? E entre o Palmeiras ganhar a de 99 até a ganhar de 2020, cara, muito tempo. E era esse tempo que eu vivia esse sonho de um dia virar jogador. E se lá atrás, eu com 5, 6 anos de idade, falasse assim pra mim, pô, você vai ser o próximo a ganhar a Libertadores, eu não sei se acreditaria. Entendeu? Então, acho que em todos os títulos eu lembro. Todos. Dessa questão do que eu vivo, sabe? Às vezes eu tô chegando no clube assim, eu falo, cara,
como é que pode, né? Tipo assim, eu aqui agora, sabe, me tornei tudo isso. E você continua com a mesma fome? Muita porque, cara, é tipo assim, eu tô jogando o time que eu torcia, velho. Ganhar é viciante? É. E assim, o Plihal, essas que o Veiga, vamos dizer, se traz pra terra, né? Quando tá chegando no CT e olha, pô, como é que eu cheguei aqui? Isso é fundamental, porque assim, a gente entra numa rotina tão maluca do futebol, de jogo, quarto domingo, tu entra num piloto automático e daqui a pouco tu jogar no Palmeiras, tu fazer gol em Libertadores, tu ser campeão, fica tudo normal. Sim, você e não é normal. Pra tu conseguir isso, tu não pode ser uma pessoa normal. E aí, às vezes, é nisso que o jogador se perde, né? Então, mas como que acho que você também pode falar, né, Praz? Mas assim, e para manter essa fome, porque quando o Plihal pergunta, você mantém a fome, você fala muito, e a gente vê que é verdade. Porque a gente vê que o Palmeiras, né, continua vencendo títulos importantes. É o Abel isso? Tem alguma coisa no processo do dia a dia que muda de um ano para outro? A gente viu mudanças táticas no time, né? O time jogava de um jeito, joga de outro completamente diferente. Hoje houve uma evolução tática, mas não sei se isso é o suficiente para manter o elenco ligado, né? Tem a parte da comissão, a parte do staff e tudo, mas é muito de cada jogador. Falar para você que é fácil, né, eu me manter fazendo as mesmas coisas, a mesma rotina para continuar vencendo, não, entendeu? Mas é uma luta diária comigo mesmo. Tem dia que eu acordo e pô, eu sou humano. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, cara, hoje treinar, mas pô, já vai tomar banho, na hora do banho já vai falando, dá uns gritos lá e fala, cara, preciso vencer. É a seleção natural, né? Quem não faz o meio do futebol vai deixando de lado. Porque as pessoas olham... Pra conseguir jogar nesse nível de futebol, o sacrifício é muito grande, né? Muito. Só que as pessoas não imaginam, né? Não, as pessoas olham, às vezes, nós jogadores e acham que a gente é um super-herói que tá lá, que não sente as coisas. Não, pelo contrário. A gente se cobra. Antes de qualquer pessoa cobrar a gente se cobra. Antes de a gente primeiro, sabe? Então, é uma luta constante. Só que é uma luta prazerosa. Você vai ganhando e você quer mais. Mas falar pra mim que é muito fácil manter isso, não é muito fácil, é todo dia. Uhum. Você ia fazer uma pergunta, Praça? Não, voltando pra questão mental, né? Isso é uma coisa que me causa curiosidade. Eu sei de algumas histórias que ele me contou, né? Mas falando da parte mental, a gente tá falando do Abel, né? Que trabalha muito essa parte, mas o Veiga trabalhou com um cara que é psicólogo, né? E tem essa parte também muito aflorada. Eu acho que os estilos são um pouco diferentes, né? Mas o que dá pra traçar, não de semelhança do Diniz com o Abel em termos de abordagem, mas em termos de resultado final, assim, eles vão por caminhos diferentes para tentar buscar a mesma coisa? O Diniz, na minha opinião, ele já é mais de instigar, assim, sabe? Ele já instiga mais. O Abel é mais tranquilo em relação a isso, mas uma coisa que eu vejo nos dois, os dois são muito acessível, sabe? Tanto o Diniz quanto o Abel, eu me sinto confortável de chegar e falar. Eu não sei se eu contei, né, na outra vez, mas eu vou contar. Mas tá valendo, de qualquer maneira. Posso contar aquela lá? Cara, eu falo porque eu tenho uma relação muito boa com o Diniz. É engraçado, mas me ajudou muito. Então, eu tava no Atlético e eu fui pra lá, e não tenho vergonha de falar isso, com uma pressão que eu me coloquei muito grande, assim, cara, eu saí do Palmeiras e eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui no Atlético. E esse peso, talvez, essa rigidez, essa autocrítica minha tão forte, no fundo me atrapalhava e não deixava eu desfrutar do futebol. Então no começo ali eu falava, cara, eu queria fazer tudo no Atlético, queria fazer tudo. E o Diniz, cara, colocava eu de volante e me matava, porque eu tentava passar, ele não, você fica aqui porque você tem um passe bom, e eu começava, aquilo ali começou a me remoer por dentro. Uma diferença. E ele viu que estava me fazendo mal. E teve um dia, né, eu meio que discuti com ele, mas eu agradeço muito a ele por ter discutido comigo nesse dia. E ele me colocou, acho que num jogo de lateral, ou ala direito, acho que contra São Paulo.
E eu falei, cara, nunca joguei de lateral direito, e os negros fazendo facão pra um lado, pro outro, Tô vendo, perdido. E acabou o jogo, eu saí de lá bravo, assim. Aí no outro dia eu treinei, ele foi falar comigo, assim, eu falei, mas saí andando. Quando foi 5:30 da tarde, ele me liga. Falei, cara, o Diniz me ligando, não vou atender. Aí eu atendo lá, passa um pouco. Falei, cara, vou atender. Atendi, ele falou assim, você tá onde? Eu falei, pô, tô em casa. Ele falou assim, vem aqui em casa. Quero falar com você. Eu falei, não, amanhã no treino a gente conversa. Amanhã não quero conversar. Aí ele, não, vem aqui em casa. Eu falei, cara, amanhã no treino a gente conversa. Boca dura você também, meu irmão. Cara, eu tava... Mas eu não sou assim, não. E daí eu peguei o carro e fui. Cheguei lá no apartamento dele, ele desceu assim, ele entrou no carro, ele ficou 1 minuto olhando pra mim, não falava nada. Eu falei, cara, o que esse cara tá arrumando comigo? Daí ele falou assim, vai, anda aí, vai reto. Vira direita, vira esquerda, vira não sei o quê, vira não sei o quê. Aí chegou num prédio assim, ele falou, desce aí. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Chegou lá, eu olho assim, psicóloga. Me levou na psicóloga. Aí eu entrei na sala assim... Isso que horas? Não, isso daí devia ser umas felizão, né? 7 horas. Não tava Amarradão, feliz. né? Não tava feliz. Na hora que você viu que era Não, psicóloga... psicóloga, doutora Ana, eu não lembro direito. Pô, cheguei lá, daí ele entra na sala, a mulher abriu, oi, tudo bem, tudo. Aí ele falou assim, ó, esse daqui é o Rafael, que eu comentei com você mais cedo. Eu vou sair pra deixar vocês tranquilos. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, então, me diga. Eu falei pra ela, moça, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele me trouxe aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Me trouxe aqui. Eu falei, ele é meu técnico, eu briguei com ele ontem e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ela, tá, mas me conta mais. Mas o porquê que você brigou? O porquê que não sei o que? E começou traduzindo, até hoje eu faço terapia e é a melhor coisa que eu fiz. Sobre A pressão. gente convenceu na prática, né? Cara, eu agradeço muito a Diniz. Aí tá sobre abrir a mente, né? O jogador é muito fechado, né, Veiga? O jogador é muito fechado a tudo. E às vezes E a a gente pressão. perde muita oportunidade por causa disso. É pressão para tudo, muita pressão, por exemplo, para cobrar pênalti, bater um pênalti. Lembro de você dizendo que naquela sequência foram quantos gols seguidos? 22? 24 seguidos. 24 cobranças convertidas seguidamente. Que você dizia que, ao contrário do que as pessoas podiam imaginar, a cada vez que você corria, para que você ajeitava a bola para bater um pênalti, era uma pressão brutal sobre você. Daí você perdeu um contra o Santos. Perdeu os 2 contra o São Paulo. Onde que você se sentiu mais pressionado? No primeiro que você voltou a converter ou naquela sequência de gols, de 24 gols? Olha, quando eu errei o do Santos eu fiquei muito tranquilo. Uhum. E quando eu errei o primeiro contra o São Paulo eu fiquei muito tranquilo. Só que quando vai para os pênaltis contra o São Paulo, fala assim, pô, que eu tava maior confiança igual antes para bater, não tava. Mas, cara, eu era o batedor do time. E ali na hora a gente tem que pensar. Tinha alguns meninos no campo, né? E pra mim, o meu pensamento ali, o Praz vai entender, se eu não bato e o menino perde, o menino que eu digo são os meninos, Sim, não o sim, Gabriel Gabriel menino. Isso. E os meninos perdem, ele vai falar, pô, mas por que não bateu? Igualzinho a minha situação. Por que não bateu? A tua situação na Copa do Brasil de 15. Igualzinho. Só porque errou um pênalti? E daí eu bati e errei. Só que na hora ali pra mim eu falei, cara, se for pra alguém errar, eu erro, não tem problema. Eu erro. Porque o Diniz também me ensinou uma coisa, a gente quer ser só protagonista do acerto na vida. Só que pra jogar futebol a gente precisa assumir risco. E bater um pênalti é assumir um risco. Você pode acertar, mas pode errar. Aí a pessoa fala, tem pessoas que falam assim, pô, mas se eu vou bater eu vou errar. Eu penso, e se eu acertar? O que pode acontecer comigo? Veiga, tem jogador... que minha vida pode tem melhorar? jogador que já falou pra mim assim, eu vou bater pênalti por quê? Eu não tenho nada a ganhar, só perder. É questão de enfrentar as coisas, né? Cada um enfrenta... como enxergar as coisas. Cada um enfrenta de uma maneira. De olhar para o grupo também. Né? Ainda nesse sentido, mesmo com essa positividade toda, qual foi o pênalti mais difícil que você cobrou na vida? Do Praça. Não. Teve 2 pênaltis. O do Mundial
que ali foi o nível máximo de pressão para mim. E eu acho que o primeiro depois, quando eu errei os 3, foi um pouco, mais o do Atlético Mineiro, que era um jogo muito importante. E o Hulk bateu o primeiro, fez, e eu abri a disputa. Sim. E, a Libertadores ali foi, acho que do Mundial, e esse contra o Atlético Mineiro. Uhum.